Você já se viu acordando durante a noite sem entender por quê, mesmo estando em um sono profundo e cansado? Essa sensação de algo te acordando persiste, mas desaparece ao amanhecer. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. No vídeo de hoje, vamos explicar por que esses despertares noturnos acontecem e o que Deus reserva para aqueles chamados na calma da noite. Antes de entrarmos nesse mistério divino, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no nosso canal do YouTube. Estamos prestes a explorar um território de mistério e significado profundo. Enquanto o dia se despede e a noite assume o controle, desfrutamos do doce descanso noturno, seja como alívio após um longo dia de trabalho ou rendição, após uma noite perturbada pelo barulho da cidade. No entanto, por que Deus às vezes nos acorda durante o merecido descanso, sabendo que é o único momento que temos para repousar? Vivemos em um mundo espiritual onde o bem e o mal governam. E independente de nossas crenças, esse reino espiritual prevalece sobre o físico. O mundo espiritual exerce total influência sobre o mundo físico. Costumamos esquecer que, enquanto dormimos profundamente, a batalha espiritual continua a acontecer. Já se perguntou por que a maioria das maldades do mundo ocorre durante a noite? A escuridão é comumente associada ao mal, e é nesse momento que o diabo escolhe para realizar suas ações maliciosas, muitas vezes sem ser detectado. Se estivéssemos plenamente conscientes das realidades espirituais durante a noite, estaríamos mais vigilantes, dedicando mais tempo à oração em vez de cair facilmente no sono. Em 1 João 5, versículo 19, é dito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando Deus te desperta no meio da noite, é um chamado para você orar diante das forças malignas que se reúnem contra você. No texto de Mateus 13, versículo 25, a Bíblia nos conta que enquanto as pessoas estavam dormindo, o inimigo chegou e plantou joio no meio do trigo, e então se foi. Isso significa que, enquanto estamos descansando, o diabo está ativamente tramando caos e destruição em nossas vidas. Para nos alertar sobre isso, Deus nos acorda inesperadamente durante a noite, como um aviso sobre o que está acontecendo no reino espiritual invisível. Embora isso possa parecer surpreendente e perturbador, há uma razão para isso, assim como na parábola do trigo e do joio. Deus conhece nossos inimigos e está constantemente procurando maneiras de nos proteger e nos manter seguros. Ele entende nossa vulnerabilidade e percebe quando estamos em perigo. Deus está sempre de olho nos planos do inimigo, permanecendo vigilante e presente para garantir nossa segurança enquanto dormimos. O diabo sabe que à noite estamos mais vulneráveis e incapazes de orar ou ler. Enquanto estamos dormindo, o diabo sabe que estamos inconscientes do que está acontecendo ao nosso redor. Por isso, quando a noite chega e todos estão adormecidos, é exatamente nesse momento que o inimigo decide agir. É aí que Deus nos chama à vigilância, nos incentivando a acordar e orar, porque o melhor momento para pegar um ladrão é quando ele está prestes a cometer o roubo. Quando Deus nos desperta para orar durante a noite, é exatamente quando o diabo redobra seus esforços para nos atrair ao sono. Você já se perguntou por que o sono parece mais irresistível quando somos chamados para orar? Vamos lembrar dos discípulos de Jesus que adormeceram profundamente no jardim do Getsêmani antes da prisão de Jesus. Não é por acaso que o sono se torna mais forte quando a necessidade de oração é mais urgente. Se acordássemos no mesmo horário para verificar o celular ou responder a uma mensagem no WhatsApp, provavelmente não nos sentiríamos tão cansados ou sonolentos. No entanto, quando se trata de orar, o diabo emprega todos os meios para atacar, envolvendo você com um intenso desejo de dormir. Seus braços parecem pesados e tudo ao redor sussurra docemente, tentando persuadi-lo a ficar na cama. Ele questiona a importância da oração, insinuando que não fará diferença significativa, dizendo que não há necessidade de interromper seu sono, sugerindo que deixar as orações para amanhã está perfeitamente bem. Mas ele está errado. Sempre que Deus nos desperta no meio da noite, é porque ele percebe que o inimigo está lançando ataques contra nós, e ele quer que tomemos controle da situação. A oração espiritual surge como um poderoso antídoto, capacitando-nos a neutralizar e desmantelar os planos do inimigo contra nós. O diabo
reconhece o poder da oração. Por isso ele induz ondas de sonolência para nos deixar confortáveis demais para agir. Estes não são simples coincidências. Ele sabe que a eficácia da oração pode frustrar seus planos. Embora acordar para orar possa ser desafiador, aqueles que respondem ao chamado de Deus recebem uma bênção espiritual. Quanto mais difícil for manter-se acordado, mais esforço é necessário em nossas orações. Ao iniciar a oração, deixe sua voz soar com determinação. O inimigo, ao perceber essa atividade fervorosa, acreditará que seus planos foram frustrados e suas intenções expostas. Muitas pessoas enfrentam desafios diários e frequentemente esquecem que Deus pode fazer muito mais por elas. Ele pode nos despertar para orar algumas vezes, porque deseja se comunicar conosco de forma especial, uma comunicação que muitas vezes passa despercebida. Quando os problemas surgem, muitos de nós os atribuem ao conhecimento do inimigo sobre nossas fraquezas, mas muitas vezes é tarde demais para agir. Quando Deus nos convida para um encontro especial, devemos lembrar que Ele fala de diversas formas, embora nem sempre compreendamos. Não deixe a ignorância abalar sua fé. Siga o impulso de levantar-se à noite e orar com cuidado sempre que encontrar a vitória. Na Bíblia, encontramos o exemplo de Pedro, que estava preso aguardando sua execução. Durante a noite seguinte, um anjo quebrou as correntes da prisão e o acordou. Pedro, ao notar as portas abertas, ficou intrigado, pois não percebeu imediatamente que havia recebido um aviso do Senhor. Rapidamente, ele compreendeu que aquela era sua única chance de liberdade. Pedro prestou atenção e seguiu o anjo para fora da prisão. Sua obediência resultou em sua libertação, evitando uma morte certa. Enquanto muitos faziam desculpas, alegando fadiga ou falta de vontade de orar, Pedro compreendeu que obedecer ao Senhor era mais valioso que o conforto. Em vez de inventar desculpas e ficar na cama, Pedro se levantou, seguiu o anjo e encontrou sua liberdade. Um exemplo marcante ocorre na vida do jovem Samuel, quando ainda era menino. Deus o chamou no meio da noite enquanto ele dormia. Samuel prontamente respondeu à voz divina, demonstrando prontidão e obediência. Humildemente Samuel respondeu: "Fala, pois o teu servo ouve." Naquele momento, Deus abriu um mundo de maravilhosas possibilidades para Samuel. Se ele tivesse escolhido a preguiça e continuasse dormindo, talvez nunca tivesse se tornado o grande homem que se tornou. Essa história destaca que, quando Deus nos desperta à noite para orar, precisamos confiar em nossa fé e obedecer ao seu chamado. Isso não implica que devemos sempre ficar acordados a noite toda em oração, mas se Deus nos inspira, devemos responder. Pode ser tentador simplesmente virar na cama e voltar a dormir quando somos acordados à noite, mas é crucial levar esses momentos a sério e ouvir atentamente o que Deus pode estar tentando nos dizer. A importância de seguir sua direção é evidente. Você pode se perguntar por que Deus às vezes escolhe a noite em vez do dia para nos dar esses empurrões. A verdade é que Deus pode nos avisar a qualquer momento, seja dia ou noite. Durante o dia, muitas vezes nos distraímos com nossas atividades para ouvir a voz de Deus e reconhecer os perigos espirituais. No entanto, quando dormimos e o diabo começa a elaborar seus planos, Deus pode abrir nossos olhos para ver a verdade melhor do que nunca, mesmo que seja apenas por alguns minutos de oração. Isso pode fazer uma enorme diferença em nossas vidas e na batalha espiritual que enfrentamos. Não devemos esquecer que se recusarmos a reservar tempo para Deus, já perdemos a batalha. Leva tempo, foco e compromisso, mas quando nos levantamos na tranquilidade da noite para nos conectar com Deus, torna-se um hábito. As batalhas espirituais invisíveis podem ser vencidas. Você ficará surpreso com o que alguns momentos na presença de Deus podem fazer por seu espírito. Toda vez que acordar, fale primeiro com Deus, antes mesmo de pegar seu telefone ou conversar com um amigo, porque somente Ele pode garantir uma vida segura mental, física e espiritualmente. Uma pessoa que dedica 1 hora à noite para orar é muito mais poderosa do que alguém que gasta a mesma quantidade de tempo durante o dia. Não é de admirar que Jesus passasse noites inteiras em oração, entendendo o poder por trás das orações, mesmo que esse poder muitas vezes esteja escondido de nossos olhos. O que se levanta contra nós não pode se comparar aos poderosos e amorosos planos que Deus tem para nós.
Quando oramos e descansamos nele, ele cuidará de nós à noite, mantendo nossas almas seguras e protegidas. Portanto, se você se encontrar acordado no meio da noite, saiba que Deus tem algo importante para lhe dizer e está simplesmente esperando que você ouça. Se você está ouvindo este vídeo, espero que tenha sido impactado pelas palavras que acabou de ouvir. É fácil ignorar os chamados de Deus, especialmente quando estamos confortáveis em nossas rotinas diárias. Mas lembre-se, Deus muitas vezes nos chama nos momentos mais inesperados e nos convida para um encontro especial com Ele. Talvez você já tenha sentido aquela leve perturbação durante a noite, aquele chamado para a oração que você ignorou. É compreensível. A tentação de voltar ao conforto da cama é forte. No entanto, cada vez que ignoramos esse chamado, perdemos uma oportunidade preciosa de nos conectar com Deus de uma maneira única e profunda. Então, da próxima vez que você se encontrar acordado no meio da noite, considere isso como um chamado divino, um convite para uma conversa íntima com o Criador do Universo. Não deixe que a preguiça ou a distração te afaste desse momento sagrado. Levante-se, respire fundo e fale com Deus. Ele está sempre esperando para ouvir você. Lembre-se, as pequenas escolhas que fazemos em relação à nossa vida espiritual podem ter um impacto enorme em nosso bem-estar e na direção de nossas vidas. Portanto, não subestime o poder da oração e da conexão com Deus, especialmente nos momentos em que o mundo está quieto e sua mente está desperta. Que você possa encontrar paz, direção e renovação espiritual através desses momentos preciosos com o Pai Celestial. E que você possa, de coração aberto, receber as bênçãos e orientações que Ele tem reservadas para você. Obrigado por dedicar seu tempo a ouvir estas palavras, que elas possam inspirar uma mudança positiva em sua vida e te guiar rumo a um caminho mais próximo de Deus. Que Ele te abençoe abundantemente em sua jornada espiritual.